Olá, bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família. Nesse canal, nós estudamos e compreendemos a relevância do pai na família, na sociedade e no reino de Deus. Na minha conversa de hoje, eu entrevistei o pastor Ari, pastor da Igreja Vinho Novo. Vai ficar claro para nós hoje o poder do legado da honra. O pastor Ari é pastor da Igreja Vinho Novo, aceitou aqui o meu convite para nós conversarmos sobre a relevância do pai na família, no reino de Deus e na sociedade. Pastor, obrigado, viu? O senhor está aqui conosco, é uma honra tê-lo aqui, viu? Eu é que agradeço, Vini, é um privilégio para mim ter sido convidado, né, a participar dessa gravação, desse trabalho aí que é muito pertinente para os dias de hoje, né, e eu me sinto honrado, e vamos ver em que eu posso ajudar nas minhas palavras, né, para poder trazer um pouco mais de esclarecimento aí para as pessoas que estarão assistindo posteriormente essa conversa nossa. Amém, pastor. Pastor Ari, então fala um pouco para nós, fala um pouco sobre o seu passado e o que o senhor faz atualmente. Amém. Meu passado é branco, rapaz, por incrível que pareça. Eu sou o quarto filho de uma família italiana, de tradição italiana, de muito, assim, muita educação, daquelas educação das antigas, né? Eu tenho 55 anos apenas, né? Sou novo ainda. Então, eu sou de uma geração já um pouco mais avançada nas questões aí da sociedade atual, né? Mas, assim, nós tivemos uma educação muito rígida, né? Família italiana, principalmente a minha mãe, que ficava 24 horas por dia em casa, ela trabalhava em casa, ela é costureira, das boas, aliás, devo ressaltar isso daqui, e ela praticamente que criou e pagou as nossas contas, né, até muitas vezes nossa escola, né, até onde material escolar. E o meu pai sempre trabalhou de horário, 3 turnos, né, a gente raramente via meu pai em casa, né, só nos dias de folga, mas ainda assim ele trabalhava para construir a casa que nós morávamos. Então, basicamente, assim, a educação mesmo do dia a dia foi pela minha mãe, né, dizendo sempre o que é certo, o que é errado, né, meu pai também, evidente, mas bem menos por conta dos períodos de trabalho deles, né, mas todos nós, né, minha mãe sempre fala assim, né, 5, né, então ela sempre fala assim, tem algum dedo igual? E isso foi um aprendizado para a minha vida, né, não tem nenhum dedo igual, assim são vocês não são iguais, não esperem tratamento igual, porque cada um de vocês é diferente um do outro, então eu preciso tratar de uma forma, muitas vezes, diferente. Não dar privilégios, mas tratar de uma forma diferente. Então, minha mãe não tem estudo, ela fez até a quarta série do Mobral, né? Talvez você nem saiba o que é isso, mas Mobral era um tipo de ensino que o Estado dava para quem não teve oportunidade de estudar, né? E a minha mãe fez até o quarto ano, meu pai, eu acho que fez até o segundo ano, mal sabia escrever o nome, os dois, né? Mas sabem, conta muito bem, né? Faz uma matemática melhor do que a minha até hoje. Então, assim, foi uma educação muito rígida, né? E ela sempre nos colocou no caminho, mesmo não sendo cristãos evangélicos, né? Minha mãe, de tradição católica, aliás, uma tradição católica muito arrochada, não do jeito que é hoje, que nós vemos muitas vezes, né? Muitas famílias dizendo que é e que, na verdade, não é nada, né? Assim, uma educação muito interessante. Hoje, conhecendo o Evangelho, né, eu tive uma educação muito interessante, chega ao ponto até de eu pensar que meus antepassados, em algum momento, eram cristãos de verdade, e não apenas religiosos católicos. Porque o que eu Olha vejo só. hoje no Evangelho, com a educação que eu tive, cara, é muito, assim, sabe, muito justo, né? Então eu penso assim, lá no passado, os meus avós, meus avós não, mas os meus tataravós talvez, eles já eram cristãos lá na Itália, né? E só que quando vieram para o Brasil acabaram não trazendo, provavelmente essa questão, né? Vou trazer aqui de cultura, né? Essa cultura cristã,
mas acabamos sendo inseridos numa cultura religiosa, né, católica, apostólica, romana. Mas, assim, uma educação que muitos até hoje falam assim, nossa, os filhos da Dona Angelinas é uma educação privilegiada, né? Então, os filhos da Dona Angelina eram diferentes, né? A gente era do tipo assim, que apanhava porque batia e apanhava porque apanhava. Sei bem como é. E se outros fizessem as artes e nós estávamos perto ou juntos, apanhávamos também junto com os outros, entende? Então, assim, foi uma educação assim meio que sargento, né, de coisa de exército, né? Mas não tenho que me queixar, porque isso me trouxe tanto a mim quanto aos meus outros 4 irmãos, né? Nós somos uma família de 4 homens e uma mulher apenas. A mulher é mais velha, a minha irmã é mais velha. E somos todos muito parecidos em relação ao contexto sociedade. Vivemos basicamente iguais, né? A nossa forma de viver. Ah, apesar de ter toda essa educação, eu falei, meu passado é um passado branco. Se eu estiver falando demais, você me corta, tá, pastor? Não, fique em paz, pastor Ari, tá ótimo. E assim, apesar de ter tido um passado branco, como eu disse, porque eu não fumava, não bebia, não me prostituía, né, mesmo não sendo evangélico, eu já estava com meus 20, eu fui casar com 24 anos de idade, virgem, então, assim, tive um passado branco, né? Não tinha nada assim. Falava palavrões, né? Falava essas coisas, mas, cara, perto do que a gente vê muitos, né? Até na minha época, né? Na minha adolescência, que eu vi alguns, cara, meu passado foi assim, de fazer inveja para muito crente, né? Sim, E, sim. e assim, quando eu me converti, rapaz, me converti com meus 19 anos de idade, foi algo assim extraordinário, porque apesar de eu não ter nada assim grotesco, né, em relação ao meu comportamento, com as minhas ações, atitudes, eu era muito revoltado e não sabia nem pelo quê, porque não tinha nem motivo para ser tão revoltado, né? E as pessoas meio que se afastavam de mim por conta disso, né? E quando eu me converti, foi uma marca assim que Deus colocou em mim, essa transformação, né? Aquela revolta que não sabia nem por quê, foi embora. As pessoas então começaram a me perguntar: o que aconteceu com o Ari? O Ari está mudado, alguma coisa aconteceu com esse cara. Eles vinham me perguntar, ou perguntavam uns para os outros: o que aconteceu com o Ari? Aí, certa vez, uma pessoa até no trabalho falou assim: o Ari se converteu. Uma das meninas, inclusive, que trabalhava comigo, foi uma das precursoras de me levar para a igreja, né, que me apresentou a minha atual esposa, e eu acabei indo para a igreja por conta da minha esposa, porque me convidou, não porque eu queria ficar com ela, mas me convidou, eu fui por educação, né, mesmo não gostando de crente na época, não gostava, tinha pavor, né, detestava, na verdade. E essa moça que trabalhava com a gente, que me apresentou a minha esposa, ela falou para os colegas: olha, o Ari foi lá na igreja e ela se converteu. Nossa, virou um alvoroço lá no meu trabalho, né? Por conta disso. E assim, as pessoas começaram a realmente perceber a minha mudança de vida, né? E tem uma pessoa em específica, que é o João Leandre. João Leandre, ele não é pastor, mas eu vejo ele como muito mais do que muitos pastores hoje, né? E sempre que ele me vê, ele testemunha de mim para as pessoas. Aqui, um jovem que se converteu e se converteu de verdade, porque ele me conheceu, né, na minha conversão, a minha história de vida, e hoje, até hoje, quando ele me vê, ele fala assim: esse é o Ari, esse cara se converteu de verdade. Esse teve conversão genuína. Então, isso é assim, é muito gratificante, né? Por não ter tido um passado horrível, né? Não tive, na verdade, eu não tive, e todos concordam com isso, né? Tanto que tem algumas pessoas na igreja, alguns irmãos bastante generosos, né? Eles até, quando conhecem a minha história, eles falam assim: o Ari, cara, o Ari, agora ele tem asas. Antigamente ele era anjo sem asas antes de se converter. Agora ele já tem asas, está nascendo as asas. Ele é um anjo, né? Porque eles reconhecem que realmente, cara, não tinha nada. Porque a história de conversão da maioria das pessoas, meu, passou por tanta situação, né? Foi baleado, né? Vivia nas drogas, vivia na prostituição. E eu não tive nada disso Sim. porque a minha mãe, cara, se eu chegasse com cheiro de cigarro em casa, gente do céu,
Ela queria saber se eu estava fumando, o que que aconteceu, onde é que eu estava. Então, era uma coisa, assim, muito linha dura, né. Então, a minha Sim. história de vida, na verdade, é essa, né, um passado Amém. limpo, mas que precisou de transformação, pela palavra do evangelho, pela conversão em Cristo Jesus. Amém. E hoje o senhor é pastor. Hoje eu sou pastor pela graça e misericórdia de Deus, Olha né, só. por um reconhecimento, né, vamos explicar melhor, por um reconhecimento da igreja, da minha liderança, do meu pastor Wagner, né, reconhecimento de toda a igreja, né, que sempre, alguns, né, principalmente, questionavam por que que o Ari não é pastor ainda, né, e quando o pastor Wagner trouxe essa ideia ungindo a minha vida como pastor, e quando foi anunciado isso, primeiro a liderança da igreja, né, perguntaram lá se concordavam com isso, foi unânime, né, por que que demorou tanto, e depois, quando foi anunciado à igreja também, a maioria, sabe, falaram assim, nossa, Ari, graças a Deus, até que enfim, né, você foi reconhecido. Não que eu esperava esse reconhecimento, porque tudo que eu, aliás, eu fazia, eu acho que mais antes do que agora que tenho o título de pastor, né? Eu confesso, eu acho que eu fazia mais antes do que agora. Não que a gente tenha se acomodado, mas é que muita coisa vai mudando, né? Sim, E sim. o nível de responsabilidade, às vezes, não permite que você faça outras coisas que você fazia antes, porque acaba não dando tempo, né? Mas, pela misericórdia de Deus, então, hoje a gente é realmente reconhecido como pastor na igreja, né? Pastor auxiliar, especificamente no Ministério de Famílias da igreja, né? É uma Amém, honra amém, para mim, pastor. na verdade, não queria e não esperava, mas quando Deus coloca você no caminho, se você ficar rejeitando, tudo sai errado, né? É verdade, é verdade. Eu imagino que seja uma bênção lá na Igreja Vinho Novo. Eu tive o privilégio de estar lá com vocês também. E E vai glória a estar Deus, novamente. estaremos novamente lá, né? Amém. Também. Pastor Ari, e o que mudou na sua vida quando você se tornou pai? Quantos anos você tinha quando você se tornou pai pela primeira vez? E o que mudou após a paternidade? Rapaz, depois de ter me casado, eu falei, né, me converti aos 19 anos, me casei, eu já tinha 24, não demoramos muito para casar, porque começa a se abrasar, então a gente tem que cuidar logo. Até porque a minha mãe, como eu falei, da própria educação, não queria que a gente ficava enrolando ninguém. Ela sempre falou assim, arruma uma mulher para casar e casa, não fica enrolando. Então, ela sempre teve esse ensinamento para a gente, né? E então eu não demorei muito tempo para me casar, até por conta que eu me converti com 19, eu já conhecia a Valéria, né, a pastora Valéria, minha esposa, e nós já começamos, na minha conversão, começamos então a ter o nosso namoro, né, começamos a namorar. Com um ano de namoro, nós já decidimos casar, assim, vamos casar. Eu não demorei muito tempo para ter essa definição. Então, aí, com uns 21 anos de idade, eu falei, vamos casar, e aos 24 nós realmente nos casamos. Nós tivemos um período aí sem filhos, que nós queríamos aproveitar, né, esse momento e para nos conhecer melhor, até porque as pessoas acham que se conhecem no namoro, né? Mentira, não conhecem no namoro, não. É por isso que a palavra de Deus não fala de namoro, fala de É casamento, né? verdade. Concordo Então, com o senhor, pastor Ari, concordo. o namoro a gente não conhece ninguém, não. A gente conhece no casamento, quando está dentro de quatro paredes, né? Aí a gente conhece quem é quem de verdade. Então, nós nos preparamos para poder, então, aí, ter a ideia de ter filhos, né? Eu, na verdade, confesso, não queria muito ter filhos, mas a minha esposa é mãezona, desde antes de ter filho já era mãezona, então ela queria ter filhos, né? Então, pelo momento aí que nós achamos por bem ter filhos, fomos trabalhando nessa questão, né, e chegou um momento que a gente não podia, não encaixava, sabe, não engravidava. Alguma coisa parece que bloqueava, e a gente tentava, ia em médico, fizemos até vários exames, achando que poderia ter algum problema, ou de minha parte, ou da parte dela, né,
e fizemos vários exames, e até que um dia, por algum motivo, eu acredito que em alguma ministração, alguma coisa que nós estávamos bloqueados, né? Deus, então, liberou a gravidez da nossa primeira filha, né? Então, isso já aconteceu, eu já tinha 29 anos de idade, e a minha esposa já tinha 32 anos, que ela é 3 anos mais velha do que eu, né? Então ela já tinha essa idade e eu com 29 anos. E muitas coisas mudaram, meu irmão, muitas coisas. Primeira coisa, eu mudei. Mudei, mas mudei. Assim, eu achava que eu tinha mudado, mas, né, com a minha conversão, né, que a gente vai mudando dia a dia. Mas quando recebi a notícia que ela estava grávida, eu mudei. Comecei a olhar a vida, o mundo, assim, olhar a família de uma forma totalmente diferente. Porque eu olhava para trás a minha família, olhava a família da minha esposa, olhava os pais, os irmãos, né? Olhava a minha esposa. Mas agora eu olhei assim para ela, ainda sem barriga formada, falei assim, gente, tem uma criança aí dentro. Jesus, o que eu faço agora? Né? Foi uma mistura de medo com felicidade e responsabilidade, porque eu olhava para trás e via a responsabilidade dos meus pais para conosco, né? A responsabilidade do meu sogro, da minha sogra para com a minha esposa, né? E eu comecei a olhar assim, aquele misto, né, de medo, felicidade e responsabilidade. Tipo isso, meu Deus, como vou fazer para cuidar dessa criaturinha que está aí dentro? Né? E um medo, sabe, de vai vir perfeito, não vai vir perfeito, vem aquela mistura de um monte de coisa, né? Mas é assim, cada fase da idade de uma criança é algo novo para a gente aprender. Então, se você, né, pai que vai estar nos assistindo, ou que pretende ser pai que vai estar nos assistindo, você acha que você vai estar pronto, tira isso da cabeça, viva o momento, porque cada mês é um mês, cada fase é uma fase, cada idade é uma idade. Então, a gente tem que aprender a viver cada momento como é aquele momento único, porque não volta mais, Vini. Sabe? Não volta mais. Nós tivemos a Bianca, minha filha mais velha, que hoje está com 25, faz 26 agora, dia 2 de setembro. Foi cada dia, cada mês, algo diferente. Aí, quando veio o meu filho, o Estevão, que hoje tem 23 anos de idade, já estou escolada, já sei como é que é. Cara, foi tudo diferente, sabe? Passamos um perrengue, cara, um perrengue que você não faz ideia. E Deus foi nos ensinando a cada momento. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar um pouco sobre os perrengues, né? Quando a Sim, minha filha nasceu, foi uma gravidez, assim, vamos dizer, normal, né? Os médicos sempre orientavam a minha esposa, porque ela tinha tendência à pressão alta, e por conta de ansiedade, não era nem questão clínica, né? Mas questão de ansiedade mesmo. E quando a minha filha nasceu, a minha esposa teve eclâmpsia. Eclâmpsia, você, sua esposa devem saber, entender sobre esse assunto, talvez já tenha até atendido outras pessoas, né, que já falaram sobre esse assunto. A pressão subiu, né, e durante o parto, foi um parto, assim, na verdade, de risco, né, foi uma cesariana, teve que ser cesariana, porque eclâmpsia, né, não tinha como ser mais. Tanto que, quando fez a abertura, tomou anestesia, subiu a pressão, e o útero dela comprimiu, né? E quando eles tiveram que abrir, segundo o médico, hoje lembrando melhor, ele fala assim, olha, a anestesia não pegou, fizemos a cirurgia sem anestesia, porque a sua esposa já estava apagada. Então, ele falou assim, o útero, quando nós abrimos, o útero, ele se contraiu e sufocou a sua filha. E a gente ficou na situação, salva a mãe ou salva a filha, né? Ou salva a criança. E ela nasceu com uma série de situações, né? Com a máscara cianótica que fala, né? Fica escurecida, né? E ficou em observação. E eu lembro até hoje, é uma visão assim que não me sai da memória, né? Eu estava no hospital, na sala de espera,
como todo pai, esperando, conversando com os outros pais, né, com as pessoas que estão ali acompanhando, e aí entraram lá várias mulheres grávidas e a minha nada que saía, né, e aí o pessoal, nossa, e sua esposa não saiu ainda? A gente começa a ficar, né, mas a gente, assim, cristão, né, eu já era cristão, e eu falei assim, não, tá tudo certo, né, isso é promessa de Deus para a minha vida, e eu falava, e eu evangelizava lá no hospital, isso é promessa de Deus para a minha vida, tá tudo em paz, fica tranquilo. Aí eis que surge o médico, assim, naquela portinha que abre e fecha, assim, né? Todo um avental azul, touca, máscara, tudo cheio de sangue. Aí ele já me conhecia, que foi mesmo médico que nos acompanhou, né? Durante a gravidez. Aí ele, o doutor Milton, aí ele entrou assim, olhou para mim, fez assim com o dedinho, e disse, ai, meu Deus do céu. Não veio para nenhuma, ele fez o parto, acho que de umas 3 mulheres antes. Para nenhuma ele veio chamar assim, né? E para mim ele veio chamar assim, ai, Jesus, cheio de sangue, Vini do céu. Aquela hora eu subi no céu e voltei, acho que 200 vezes. Aí ele foi lá Nossa, eu tô conversar tenso comigo. aqui, você tá falando, eu tô tenso aqui, viu? E aí, quando ele me contou a história, né? Fica tranquilo, está tudo bem com a sua esposa, está tudo bem com a sua filha, né? A gente já tinha escolhido o nome, já está tudo bem com a Bianca, só que aconteceu isso, ele me explicou toda a situação ali naquela portinha que abria e fechava assim, né? Mas fica tranquilo, vou deixar você entrar para ver a sua esposa, a sua filha ainda não vai poder, porque ela está lá na incubadeira, e você vai ver a sua esposa agora, ela está bem, fora de risco, só para você ficar sossegado, vou deixar você entrar. Ele deixou eu entrar, quando eu vi a minha esposa, cara, eu olhei assim, doutor, ela está bem? Sim, está bem, clinicamente ela está bem, mas ela está com cara de morta, doutor. Não, isso é natural, por conta de tudo que aquilo aconteceu. Ela estava inchada, meia preta, e minha esposa é branquinha, né? Cabelos pretos, mas branquinha. E ela estava meia preta, cheia de manchas, de hematoma. Vocês bateram na minha mulher? Não é possível. Aí ele começou a me explicar a situação, né, sobre por que ela estava, por conta da eclâmpsia. Mas foi um perrengue, né? Aí depois, no dia seguinte, é que eu fui ver a minha filha lá na incubadeira, que eles liberaram eu entrar lá. Ela estava lá toda, né, marranzinha, assim, peladinha, né, toda se batendo, né? Aí você começa a cair a ficha, assim, está tudo bem realmente, né? Você vê aquela criaturinha ali, assim, oh, Jesus do céu, que milagre que você está fazendo. Mas o curioso, sabe o que é? Que quando a gente é realmente cristão, né, a gente deposita a nossa fé, a nossa expectativa em Deus, quando a gente viu que estava demorando para acontecer o parto, eu liguei para minha sogra, o meu sogro, né, liguei para a casa deles, e foi numa quarta-feira, se eu não estou enganado, é isso mesmo, e na quarta-feira eles tinham geralmente reunião, tipo uma célula que tinha, eles oravam, era uma reunião de família, então eles oravam, toda quarta-feira a gente orava lá com eles. Aí eu liguei, olha, esteja orando pela Valéria, porque já entrou 2, 3 mulheres, fizeram parto, já saíram, já estão de boa, e a Valéria nada ainda, esteja orando aí, que está algo complicado, né? Então eles já começaram a orar lá, intercedendo, né, pela situação. Depois, então, que ficou sabendo de tudo o que aconteceu, eles começaram a interceder mais ainda para que Deus fizesse realmente a obra por completo, para que não tivesse sequela nenhuma, né? Até porque o doutor Milton depois ele falou assim, olha, sua mulher é um milagre, porque geralmente quando acontece isso, quando volta, fica cheia de sequelas. E a minha esposa não teve uma sequela sequer. Né? A única sequela, talvez, ela de amar mais a filha e de amar mais a mim. Talvez sejam as sequelas maiores que tenha ficado, né? E de valorização da vida. Sim, sim, imagino, nossa, depois dessa, Então, Deus é foi um bom. perrengue, mas um milagre de Deus que nós presenciamos, né? E graças a Deus ficou tudo bem. Depois disso, irmão, nós não tivemos mais interesse em ter filhos. A gente não teve mais interesse em ter filhos, né? Porque, embora o médico fosse, não, eclâmpsia dá uma vez só na vida da mulher e já era. Pode ficar tranquilo que não tem isso mais. É uma vez só na vida, não tem mais. Mas aí tudo bem, a gente não queria ter filhos, mas também a gente não se cuidava muito, né? A gente, se for para ser, vai ser, se não, né?
E uma determinada situação, a minha esposa foi, depois de 2 anos e meio, né, quase 3 anos, ela foi fazer uns exames, né, fazer clinicamente, né, a saúde da mulher, enfim, e ela foi surpreendida por uma notícia do médico. Olha, tem uma bolsinha que a gente não sabe o que que é aqui. Pode ser uma gravidez ou pode ser, como se fosse uma bolsinha de sangue, ele falou assim para ela. E eu estava junto, né, falou para nós. Pode que seja uma gravidez, mas pode ser que não seja. Na hora, Vini, na hora, ela se fechou, se bloqueou, porque ela lembrou do que aconteceu, e ela disse assim: não, eu não posso estar grávida, eu não posso engravidar, eu não posso ter mais filhos. Houve uma certa rejeição, né? Aí o médico falou assim: olha, a gente pode fazer um procedimento, como ainda não é uma vida, a gente tirar, né? Interromper, porque se isso for virar uma gravidez realmente, a gente já interrompe isso agora, que esse é o momento, né? E aí a gente falou assim, não, vamos pensar, a gente não sabe nem se é ou se não é, o que que é, né? Não vamos fazer nada sem pensar. E não fizemos nada. E nós, então, esperamos mais um pouco, aí algumas semanas depois, fomos fazer novos exames, aí o médico constatou, é gravidez. Aí fez exame de sangue, fez vários outros exames, ultrassom e tudo mais, né? E é gravidez. Aí ele falou assim, novamente, vocês querem tirar ou querem permanecer? Eu falei assim, não. E Deus deu, está dado. Se é para ser, vai ser. Nós não cremos, né, que tirar uma vida, ainda que seja no princípio, é algo aprovado por Deus, e nós não tiramos. Mas, Vini, ficou no pensamento lá atrás uma rejeição, né? Por incrível que Sim, pareça, Vini, nós passamos pela mesma situação novamente com o Estevão. O Estevão não foi uma eclâmpsia, mas foi uma pré-eclâmpsia, tão olha só. problemática quanto. E ele estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E ele nasceu com a cara toda preta por conta disso, porque ele estava sufocado na hora do parto. Talvez ele tenha se, né, rodado tanto ali e estava, que não aparecia nas ultrassom, né? E, mas nasceu, aí quando o médico foi tirar, disse, olha, foi também de risco, precisou usar, não sei o nome aquele negócio que pega assim na cabeça do menino, acho que foi isso, né, que aconteceu. Minha esposa não está aqui para confirmar agora, mas que eu me lembro, parece que foi usado aquele negócio até para ajudar a tirar, porque também teve a mesma situação. Além do cordão umbilical enrolado, o útero contraiu e quase perdemos os dois novamente, né? Mas Deus tinha algo para fazer, né? E fez um Amém. milagre de o Estevão ter nascido bem. Fato curioso é que quando eles foram para o quarto, tanto ela quanto o neném, né? O médico falou assim: olha, não vou deixar você ver o seu filho agora, mas fique tranquilo, ele é a sua cara. Então, por que eu não posso ver? Porque você vai achar que a sua mulher te traiu, porque ele estava com a cara toda preta. Então, para você não ter esse problema de dúvida, eu não vou deixar você ver ele hoje. Amanhã ele vai estar limpinho, clarinho. Amanhã você vê seu filho. Tudo bem? Assim, Nossa, você está falando, estou seguindo as suas orientações, né? Mas ele realmente, tanto que no dia seguinte ele ainda estava meio escurecido, né? Mas já estava bem branquinho, né? Mas ele nasceu assim. O médico até usou de brincadeira, né, naquele momento, para poder descontrair, né? Do Dr. Milton, muito bom médico, foi muito usado por Deus, na verdade, nos dois partos, né? E passamos o mesmo perrengue. Só que o perrengue com o Estevão foi além do parto, né? Foi a saúde dele se complicou, porque ele não conseguia fazer a deglutição natural, então dava muito refluxo. Esse refluxo causava lá aquela azia, né, famosa azia, o suco gástrico subia, e ele tinha muitas aspiração, né, do leite, e dava, assim, pneumonia química, né, que eles chamam pneumonia química, por conta do leite que vai aspirado para o pulmão. Assim, cara, praticamente, às vezes, toda semana a gente tinha que correr para o hospital com ele por conta de pneumonia. Ele não sarava nunca, na verdade, né? Ele deglutia, aspirava, tinha que ir para o hospital.
Dos 9 meses, 11 meses de idade dele, foram 9 internações, dentre elas UTIs, várias UTIs, e uma cirurgia. O negócio ficou tão crítico que ele teve que fazer uma cirurgia do esôfago. Quando o médico abriu, né, por conta que o esôfago estava aberto já, existiam ali 2 hérnias de hiato, então teve que fazer todo esse tratamento, né, fez a cirurgia, e ainda assim, quando ele saiu do hospital, ele teve ainda tantos problemas que ele não se alimentava direito, então ele ia crescendo a cabeça dele ia crescendo, mas ele não curava, não sarava. E a gente orando, 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 e nada, né? E nós fomos indicados aqui no Hospital Brasil, em Santo André, um hospital de referência, o médico, na ocasião, desenganou, disse, olha, não tem mais o que fazer com seu filho, não sei mais o que fazer. Vou encaminhar vocês para uma médica, ou um médico lá na Santa Casa, em São Paulo. Se esses médicos, eu não sei com qual que vocês vão conseguir passar, se eles não resolver, eu aqui já não consigo mais. Se eles não conseguirem resolver, não tem mais o que fazer. Aí nós conseguimos passar com uma médica que chama doutora Neiva, não sei nem se ela é viva ainda hoje, lá no Hospital da Santa Casa, e começamos aí várias análises, né, vários exames, várias situações, e ela também chegou um momento e disse, olha, eu não sei o que fazer com o seu filho, não mostra nenhuma enfermidade. Todas as doenças que ela imaginava que ele poderia ter, todos os exames feitos, aquele criança que só cresce a cabeça, fez exame e não era, vários outros, meningite, AIDS, cara, uma série de hipóteses, não achava nada, os exames dele sempre dava positivo, tudo ok, positivo, né, para o bem, nada, e a gente fala assim, Jesus, não temos mais o que fazer com essa criança. Aí ela falou assim, olha, gente, eu não tenho mais exames para fazer, eu vou receitar para eles umas enzimas, vocês não vão achar isso em farmácia, todo mês vocês vão ter que vir buscar aqui comigo no hospital, não sei se ela recebia lá de fora, como é que chegava isso para ela, do Ministério da Saúde, até hoje eu não me lembro, não sei como é que era. Mas eram umas cápsulas, vocês vão abrir essa cápsula, que ele não vai deglutir isso, vai pôr no meio da papinha e vai dar para ele. É uma enzima para estimular, né, a deglutição no estômago, né, fazer a digestão. E começamos, então, aí, ficamos uns 3 ou 4 meses fazendo esse tratamento e nada de ele, né, ter, assim, ele já não tinha mais problema do pulmão, né, porque não deglutia, não aspirava mais o pulmão na deglutição, então a gente não tinha mais esse problema, mas ele não desenvolvia, não crescia, estava sempre magrinho, magro ele até hoje, né, mas sempre magrinho. Aí, Vini, não sei nem porque estamos entrando nesse assunto, que não tem nada a ver com a paternidade, mas acho que tem sim. Acho que tem sim. Sim, porque eu queria até te perguntar o que você sentiu durante esse período, né? O que um pai sente quando vê o filho nessa situação? Eu ia até te perguntar isso também, dentro desse contexto. Eu acho que a palavra correta é razão. O pai, pelo menos no meu caso, né? Eu nunca levei pelo lado emoção da situação, mas pelo lado razão. Tanto pelas questões clínicas, né, medicina, quanto pelas questões espirituais. Então, sempre levei pela questão razão. O pai, nessa hora, ele tem que ser o cara forte, a rocha, a pedra, né, que vai acalmar os ânimos, vai dar segurança para a esposa, vai dar segurança para o filho, ainda que ele esteja em erupção por dentro como um vulcão, mas ele tem que se conter para poder dar essa segurança para a família como um todo. Então, eu sempre fui muito assim, talvez por conta da minha educação, né, que eu tive, e por conta de tudo que eu aprendi nas ministrações do Evangelho, na Palavra de Deus, durante os cultos e também dos encontros de casais que nós participamos, né, muito, né, mesmo antes de ter os filhos, né, basicamente, aí 5 anos sendo ministrados até termos o primeiro filho, né, então eu aprendi muito que o pai tem que ser o cara que tem né, aquela pegada de estar firme. E eu sempre fui muito assim, né? Eu me seguro até o último. E o meu último demora de estourar. E aí, o pai tem que ser assim. O pai é a segurança do lar, né?
Todos esperam. A esposa espera do marido, né? Eu acho que a estrutura da mulher, ainda que a mulher moderna, né, trabalhe fora, faça tudo, né, Sim, tenha a sua vida sim, independente, mas eu vejo assim que o porto seguro dela é o marido, né, e o marido sim, tem que sustentar isso, né, tem que sustentar, porque eu acho que Deus criou o homem e mulher dessa forma, né, sim, o eu creio homem também. o homem mais razão e a mulher aquela que vai encontrar esse sustento, não sustento financeiro, sustento comida, mas sustento Sim, emocional, né? sim, O amparo, né? No marido. E os filhos a mesma coisa. E eu muito razão, Vini, muito razão. E a gente tratando a situação com muita razão, sempre orando, buscando, né? Jejuando, indo para a vigília, fazendo reunião de oração em casa, né? Traziam os irmãos aí do fogo em casa para orar, para interceder, expulsar demônio, mas deve ser demônio, né? A gente expulsava em tudo que é canto, a gente procurava demônio para expulsar, então era um negócio assim, né? Mas sempre muito na razão, não abandonava nenhuma coisa e nem a outra. As coisas têm que funcionarem juntas, né? E por incrível que pareça nesse perrengue, meu irmão, depois de algum tempo, nós participamos de um trabalho que tinha na nossa igreja que chama-se Veredas Antigas. É um ministério que ele nasceu no Brasil, em Marília, na região de Marília, não é Marília, é um outro nome de uma outra cidade, já que eu esqueci agora, mas na região de Marília. E E esse Veredas Antigas estava sendo ministrado já na nossa igreja, e eu fazia parte de um dos grupos já, né? Fomos ministrados e fazia parte. Nesse dia que nós somos ministrados, eu e minha esposa, no, nesse evento, nesse trabalho do Veredas Antigas, e algo de Deus aconteceu, nos trouxe à memória algumas coisas. Sabe o que exatamente? Aquela palavra que a minha esposa falou lá, quando ficou sabendo que tinha uma bolsinha de sangue, que não sabia se era a gravidez ou não. Que ela falou assim: olha, não, não posso ficar grávida. Eu não posso ter outro filho. Eu não quero ter outro filho. Então, uma palavra lançada inconscientemente, né? Que a sim, gente entende hoje que gerou toda essa complicação. Porém, nós somos curados nessa ministração, Vini. O meu filho, ele não amém. comia nada, era tudo pastoso, tudo era sopinha, papinha. Quando nós saímos no domingo, por volta de 3 horas da tarde do evento, foi sexta, sábado e domingo. No domingo, nós tínhamos um aniversário do meu sobrinho, fazia, não sei quantos anos estava fazendo, acho que 5, 6 anos, não me lembro, e nós fomos direto para casa, pegamos nosso filho na casa da minha sogra e fomos o aniversário, né, do priminho dele. Ele já estava com 3 anos, talvez, 3 anos e pouco. Já andava pequenininho, miudinho, todo mundo achava que ele tinha 2 a 1 aninho, né? Nossa, mas já anda, né? De tão assim, não, cara, você fala assim, não é possível que tem 3 anos essa criança. Então ele já andava e tal, ele não comia nada. E chegamos lá, no aniversário, a minha cunhada passou com aquelas bandejinhas de pão com carne louca, né? Ele, ela, assim, inconscientemente, a minha cunhada, que ela sabia que ele não comia, inconscientemente ela abaixou a bandeja, ele olhou assim, pegou e começou a comer. A minha esposa, ela ficou desesperada. Falei, deixa. Deixa. Não, mas ele vai. Deixa. Ele nunca fez isso. Lembra que nós somos ministrados? Falei para ela. Olha onde entra a razão do pai, querido. Sabe? Onde apazigua, o pai dá direção, o pai, né, toma a posição, né, sabe, de fazer, vai fazer desse jeito e acontecer, sabe? Pela orientação que Deus foi nos dando. Você está vendo? Nós somos ministrados, Deus curou lá no encontro. Algo que você falou lá atrás, aquela rejeição que você confessou, que você teve na sua mente, na sua alma, no seu espírito, essa consciência, e Deus ministrou e trabalhou isso na nossa vida. Olha só isso. Depois daquele dia, Vini, ele pegava tudo para comer assim, ele começou a comer tudo que ele não comia, ele começou a comer. Era tudo papinha, sabe? A gente saía com ele, Nossa, era papinha. Não, você sim, ia para o restaurante, não tinha que dar para tinha que levar papinha de casa, em tudo.
Aí começou a comer McDonald's, começou a comer as coisas, sabe? Então, Sim, assim, em sim. tudo nessa Nossa, vida, Deus quer nos ensinar alguma coisa, né? Por isso que eu falo, glória a cada Deus. filho é algo diferente, é uma fase diferente, cada mês é algo diferente, cada fase da idade, né? Criança, adolescência, adulto, cada fase dessa é algo diferente. Não adianta você falar, agora eu sei ser pai. Cara, é uma vida totalmente distinta, totalmente diferente, né? E que você tem que considerar e você tem que orientar e levar, trazer uma direção para cada fase da vida e para cada filho diferente. Então, Sim, eu digo, pai não é só é, trazer comida para dentro de casa. O pai é aquele sim, que traz o equilíbrio para dentro de casa. Né? O pai é aquele que os filhos vão ver, vão reconhecer a sua paternidade e vai falar: esse é meu pai, esse cara resolve. Esse cara resolve. E a mulher vai olhar assim: meu sim. marido resolve. É O isso. meu marido me dá consistência para eu conseguir seguir adiante, cuidar dos filhos, trabalhar fora muitas vezes. O meu marido, ele me entende, o meu marido, ele é companheiro. Então, assim, os filhos olham para a gente assim, ah, esse é meu pai vai resolver, meu pai ajuda, o meu pai faz, o meu pai conserta, enfim, meu pai é o cara. Então, o filho, em todas as fases da vida, até hoje, Vini, a minha filha a mais velha, com 20, vai fazer 26 anos, outro dia mesmo ela fez algum comentário aqui em casa. Ai, pai, quebrou não sei o que, não me lembro agora exatamente. É, o senhor conserta tudo, o senhor não consegue consertar isso, não. Então, até hoje, Sim, espera sim, que o pai resolva alguma coisa, né? Por quê? sim, Espera que realmente vê o pai como aquela pessoa que cuida, que resolve, que dá direção, né, que apazigua muitas vezes, né, embora às vezes dá bronca, às vezes né, bate um pouquinho, né, fica bravo, mas assim, o filho sempre olha o pai como seu super-herói. nossa, isso, Super-herói, entre aspas, né? sim, sim, e eu acho isso muito saudável, porque é a forma como nós olhamos para Deus, o Pai, aquele que resolve, aquele que é o nosso porto seguro, e os nossos filhos nos olham assim também, né? Exato. É aonde eu queria chegar, na verdade, com essa história. Mas lá na frente, talvez no nosso decorrer da nossa conversa, a gente vai ver que é assim que Deus trata a gente também. Ele trata É, cada um de uma forma necessária, não diferente das dos demais. Ele me trata não diferente de você, ele me trata segundo aquilo que é necessário para mim, e você aquilo que é necessário para você. E eu sei que o sim, meu pai lá do céu, ele resolve tudo. Assim como eu lembro, né? Meu pai hoje é falecido, infelizmente, já tem 4 anos que ele faleceu, mas o meu pai era o cara que, meu, que me dava, assim, algumas orientações, né, e que resolvia aquilo que eu não, que eu não sabia. O que ele sabia, ele falava assim, não, filho, faz assim, 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 e fim de papo, né? Então, eu olhava para ele e tinha a orientação daquilo que eu precisava. Às vezes não tinha mais, né? Porque a gente evolui e tem coisas que aquilo que os pais nos informam, nos avisam, ou está fora da alçada deles, eles não sabem também resolver, não é nesse sentido, né, que a gente fala. Mas a gente sempre vai conversar com o pai antes, né? Eu sempre ia perguntar, principalmente em relação à construção. Meu pai não era um exímio pedreiro, mas ele entendia muito de construção. Aí eu ia falar, pai, eu estou construindo lá, como é que eu faço, o que, que eu faço? Então ele me dava uma direção, segundo a direção dele, eu ia procurar fazer um melhor, né? Contratar um pedreiro melhor, enfim, fazer o próximo passo de acordo com determinada orientação dele, né? Então, acho que sim. pai é mais do que um super-herói, né? Sim. Pastor Ari, e como que o senhor se relaciona com o Estevão e com a Bianca? Como que é o seu relacionamento com eles? E o que o senhor faz para se desenvolver nessa função de pai? Nossa, essa pergunta é difícil, hein, meu irmão? Dá para repetir novamente? É assim, ó, como que é a relação sua com o Estevão e com a Bianca? Bom, partindo do princípio que eu sempre eu me cobro muito em tudo que eu faço. Eu não me considero perfeccionista, mas eu me cobro muito em tudo que eu faço.
Então, eu posso dizer, baseado nisso, eu posso dizer que o meu relacionamento com os meus filhos poderia ser melhor. E eu me cobro muito. Então, eu costumo ver as minhas falhas e muitas vezes não saber como resolver as minhas falhas, então eu me cobro, né? E poderia ser de fato melhor. Nunca é bom. Por mais que seja bom, a gente sempre fala assim, poderia ser melhor, né? Mas eu entendo que o nosso relacionamento é muito bom. De repente, assim, muito bom com letras maiúsculas, né? Como caixa alta, gritando, né? Muito bom. Porque a gente não tem, assim, desentendimentos. De vez em quando tem umas, né? As divergências, assim, de ideias ou de forma de enxergar algumas coisas, mas não há aquelas discussões, né? Até porque eu sou, assim, bastante autoritário, eu confesso, então não dou muita margem para me contrariar. E eu acho que eles entendendo isso, eles também evitam entrar num confronto comigo, Sim, né? sim. Ai, ai. Mas mesmo assim, eu entendo que o nosso relacionamento assim, muito bom, porque eu costumo não ultrapassar os limites. Quando eu percebo que eu Hum, estou, assim, exagerando um pouco, eu reduzo a marcha, recuo, fico olha só. quietinho, né? Fico quietinho. Eu entendo e sempre aprendi que boca fechada não entra mosquito. E trocando Sim. assim pela palavra de Deus, a palavra branda, né? Desvio o furor, Ela né? apazigua uma guerra, né? Porém, Sim, uma palavra áspera, ela transforma-se numa guerra, né? Então, esse ensino da palavra de Deus para mim é muito forte. Então, se eu percebo assim que eu me extrapolei, estou extrapolando, eu procuro segurar a onda. Eles não costumam falar muito, ficar rebatendo, mas eu seguro a onda porque eu sei que eu estou exagerando. Eu reconheço que eu estou exagerando, e aí as coisas se normalizam, né? E a gente não fica sem se conversar. Nunca ficamos sem se conversar. Às vezes nos falamos menos, mas nunca ficamos sem se conversar. E a regra aqui em casa, na verdade, é Deus. amém. Né? Não é religião A, religião B. A regra aqui em casa é Deus. E eles sempre foram ensinados e ministrados na palavra de Deus, né? Então, eu acho que, assim, também, eles acabam entendendo que não adianta, né? Que não adianta entrar nessa discussão, porque não nos leva a nada. De uma certa forma, também eu entendo que o meu exemplo, o exemplo da minha esposa como pais, né? Pai e mãe, diz muito na vida deles. E a gente, graças a Deus, eu posso falar isso, né? Eu posso até dizer com orgulho, né? Mas não para querer ser mais do que ninguém, com orgulho porque Deus é conosco, né? A gente procura realmente dar o exemplo, né? A gente procura viver uma vida cristã saudável dentro de casa com os filhos e também com os demais, com os vizinhos, com o pessoal de trabalho e tudo mais, né? Então, é curioso isso porque estou falando, porque até recentemente com uma situação aqui, vizinhos de casa, eu falei com a pessoa responsável aqui, do vizinho, da casa vizinha, eu falei assim, olha, eu sou um homem honrado, eu sou um vizinho honrado, aqui ninguém pode falar, nunca ninguém falou mal nada de mim aqui e da minha esposa, nós somos honradíssimos aqui. Inclusive na igreja que nós frequentamos, nós somos honradíssimos, né? Não somos perfeitos, mas somos honrados. Então, eu exijo que você tome uma providência, porque sou um homem honrado e um vizinho honrado. Depois eu te conto a história aqui, o porquê disso, né? E, Sim, sim. e eu vejo que, assim, os meus filhos acabam também vendo dessa forma, né? Porque a gente é o exemplo, né, Vini? Eu, como pai, tenho que ser o Sim. exemplo para os meus filhos. Assim como eu vejo os meus pais, né, pagadores de contas, nunca não deve um centavo, porque se eu chegar lá e der um troco a mais para minha mãe, agora não para o meu pai, falar para minha mãe que está viva ainda, ela devolve um centavo, esse um centavo não é meu. Mas, mãe, é um centavo, isso não vai fazer falta. Não é meu, e devolve um centavo, né? Então, a gente tenta
ensinar dessa forma, e graças a Deus os meus filhos são assim também, né? Eles vão seguindo Sim. esse exemplo, né? Que eu acho que faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano, né? Se você pratica o mal, você está dando exemplo para o mal. Se você pratica o bem, você está dando exemplo para o bem, né? Então, eu vejo que é Amém. muito assim que acontece, né? Então, trocando em miúdos aí, a gente tem um relacionamento bom, né? Apesar de eu me cobrar tanto, E né? o que que o Mas senhor isso por faz para... quê? Sim, não, fala, pastor, fala. Mas isso por quê? Porque eu sempre fui ministrado, né, pela palavra de Deus desde os meus 19 anos de idade, né? Então, isso ajuda, né, a gente a ter sempre algo a mais, né? É, faz a diferença. Os meus irmãos não são cristãos, não são convertidos ao evangelho, ao cristianismo, né, evangélico, vamos dizer assim, né? Eles vivem um catolicismo, né, mais ou menos, e segundo a educação que nós tivemos, tanto da religião quanto dos pais, e também tem os filhos muito bem educados, assim como nós somos, né? Só que eu vejo que eu levo vantagem nessa história, porque eu fui ministrado pela palavra de Deus. Eles não tiveram ainda Amém. esse privilégio de serem ministrados para poder ensinar os filhos também, né? Então, eu vejo que eu estou na frente nesse sentido em relação aos meus irmãos. Não é uma competição, Sim, evidentemente, né? sim. Mas, assim, a gente percebe que a gente acaba colhendo os frutos, né? Daquilo que a palavra é, ministrou em nossas vidas, né? Amém, pastor. E como que o senhor vê assim, ó, qual que é a consequência para o indivíduo a ausência da paternidade? O que o senhor pensa a respeito? Como que essa ausência Basicamente, pode impactar o indivíduo? basicamente, é o contrário de tudo aquilo que eu vivo hoje, né? Como eu falei, meu relacionamento é bom, nós não temos a famosa treta entre pai e filhos em casa, a gente até tem, assim, algumas breves discussõezinhas, leves, leves, leves de tudo, né? Mas um relacionamento de respeito, né? O impacto que causa essa ausência de paternidade é o contrário disso que eu vivo hoje, né? Filhos que não respeitam os pais, que muitas vezes moram até na mesma casa, mas têm a paternidade ausente, né? É o pai presente fisicamente, mas de paternidade ausente. Não sei se eu consigo explicar bem dessa forma que eu estou falando, né? Sim, sim, ficou claro. Acho que dá para entender isso, né? O pai Ah, presente, porém, como se não fosse, né? sim, E aí a gente percebe, as pessoas muitas vezes até procuram profissionais como vocês, muitas vezes, né? Psicólogos, médicos, psiquiatras, né? Procura várias religiões, outros tipos de religiões, para poder tentar solucionar a situação, né? Para saber onde é que está errado, enfim, outras fontes, né? Para entender o impacto, o que está acontecendo com a minha casa, o que está acontecendo com o meu filho, né? E não tão longe, não tão distante assim, você observa as pessoas ao seu redor, pais, né, chorando porque os filhos se perderam nas drogas, se perderam na sim, prostituição. Muitas vezes os pais não sabem nem para onde é que andam os filhos, porque perderam, né, o pulso, né, perderam as rédeas, porque não conseguiram orientar os filhos devidamente, né, ou não fizeram questão, ou abriram mão, ou realmente abandonaram simplesmente os filhos à deriva, né? E acabam aí causando impacto. O que nós vemos hoje é um distúrbio generalizado de identidade na vida do jovem de hoje, né? Um distúrbio totalmente generalizado, né? Sem precedentes, né? Na vida das pessoas, das crianças, a ausência da presença paterna, né? Ela não consiste em você estar longe, né? Ela consiste em você simplesmente não exercer a paternidade, né?
acho que não tem nem outro nome, né? É paternidade, exercer a paternidade. Para que você teve filhos? Para você exercer a paternidade, para você ser pai, para você ensinar, para você instruir, para você amar, para você brincar, para você ter gozo de estar ali brincando, né? Influenciando o seu filho para o bem, né? E quando isso não acontece, as pessoas, o jovem, a criança, né, o jovem, ele automaticamente ele é influenciado por outras pessoas, né, e assim, pelo mundo, pela sociedade. Eu estava falando da casa aqui do lado, né, é uma casa-abrigo, na verdade, que tem aqui. Uma casa-abrigo de crianças problemáticas que foram abusadas sexualmente, ou que foram espancadas, ou que os pais rejeitaram, que pais não querem, que familiares, por conta de várias situações, familiares não querem ficar com os filhos, porque às vezes, em alguns casos, o pai é bandido, e não querem, tem medo de o pai, muitas vezes, ir lá e fazer danos à família. Então, que tem vários tipos de crianças, né? Crianças com deficiência mental, não sei se posso falar dessa forma, né? Deficiência mental, mas enfim, tem uma série de complicações. Eu acho que tem umas 10, 12 crianças, às vezes tem até mais. Bebês de colo, né? Que foi desmamada simplesmente, e adolescentes junto com crianças, e meia dúzia de mulheres e pessoas tentando ajudar. Na verdade, estão aqui para alimentar, lavar roupa e levar para a escola. É o que eu vejo aqui. Mas o que eu vejo, meu irmão, é a ausência do pai, né, e também da mãe nessa condição. Crianças com, assim, cara, você olha para a carinha das crianças, dá dó. Não é só o comportamento. A carinha delas, sabe, a face, você olha assim, gente do céu. É um distúrbio, sabe? Não só emocional, mas também, né, no semblante, fisicamente, você olha assim, Jesus. E cada grito, sabe? Cada escândalo, as brincadeiras, sabe? É o tempo todo chorando, o tempo todo. Não tem um momento de paz dessas crianças, sabe? E eu olho assim, cara, eu não sei o que que é isso. Assim, porque eu coloquei 2 filhos no mundo e fiz por onde? Para que eles tivessem uma vida decente, né? Não farta de riquezas, mas de amor, né? De companheirismo, de paternidade, pai e mãe sempre juntos, cuidando, mesmo errando, sabe? Sim. Errei algumas vezes, talvez muitas vezes, né? Ou não fiz Uhum. devidamente o que tinha que ser feito. Mas você vê a diferença dos meus filhos. Tem uma irmã, que é a pastora Kátia, você conheceu lá no outro evento, lá na igreja. Ela fala assim que meus filhos Sim. têm pedigree. Né? Assim, Ari, seus filhos têm pedigree. Não deixa qualquer um encostar aí, não. Porque ela admira a educação dos meus Sim, filhos, ela sim. admira o comportamento deles, sabe, a suavidade com que eles conversam, com que eles se apresentam, né, no meio da sociedade, dos demais jovens, né. Então, realmente, são filhos diferenciados, e eu, mais uma vez, me orgulho disso, né? Deus fez um bom trabalho, não fui eu, não. Glória a Deus. Amém, pastor. E o bom é que isso vai perpetuando de geração em geração. É um legado que vai sendo passado, né? Porque se a gente não faz esse trabalho, os filhos não conseguem dar para a sociedade algo saudável também, que vem dos pais primeiro. Vem dos pais primeiros, como eu já disse, né? Nós somos exemplos, né? O meu cuidado, o meu tratamento com a minha esposa e com as demais pessoas, primeiro com a minha esposa e depois com as demais pessoas, cara, os filhos estão filtrando tudo isso. Estão enxugando tudo isso. Então, se eu sou um cara áspero, sempre duro, né, não demonstro afetividade com a minha esposa, com eles próprios e com os de fora, cara, o que eles estão recebendo? Né? Então, o pai tem essa função, sabe? O pai não é só aquele que tem que trabalhar, ganhar dinheiro, não dar satisfação para ninguém, para filho nenhum, não. O pai é aquele que tem que demonstrar uma série de coisas para que os filhos possam aprender com as minhas ações, com as minhas atitudes, né? Em relação à mãe deles, né? Em relação às outras pessoas, em relação aos vizinhos. Meus filhos nunca viram brigar com o vizinho,
nunca viram. Por isso que eu falo, eu sou um homem honrado, né? Não onde eu moro, um homem honrado, por onde eu ando, eu sou um homem honrado. Então, eles olham e veem dessa forma, não é? Isso é muito importante. Isso é um pai presente, exercendo a paternidade, né? Sim, amém. E estava falando das crianças aqui, né? É, as crianças, infelizmente, elas não têm nenhum vínculo dessa forma com os pais, com um exemplo bom. Não tem. Não tem um pai que orienta, não tem um pai que ama, que dá carinho, não tem. Aí a gente observa, né? Agora elas estão um pouco mais quietinhas lá, pararam de gritar, mas até agora há pouco eles estavam gritando, né? Os gritos, choro. Tem criança que não quer tomar banho porque provavelmente a mãe tentou afogar debaixo do chuveiro ou na banheira ou coisa do tipo. Não pode jogar, as mulheres que estavam falando para a gente não pode nem jogar água na cabeça. E a gente ouve o escândalo que faz, sabe, a gritaria, e sai correndo, bate porta, e fala assim, gente do céu, o que está acontecendo? Né? A gente até diz, tá matando porco aí, não é possível, porque isso, meu, não faz sentido esse negócio, que incomoda a gente aqui, né? E dá desespero também, a gente fica agoniado com isso. Aí eles tentam explicar para a gente, não, veja bem, é isso. Gente, eu penso comigo, não falei para eles ainda, né? Mas tem certeza que vocês estão sabendo cuidar desse tipo de criança? Cara, porque não é possível esse negócio desse daí, né? Então, assim, essa ausência do pai, né, e também nesse caso da mãe, né, elas ficam totalmente sem orientação, e fora as marcas, né, que você e a Irmã Dulce devem saber muito, compreender muito mais do que eu em relação a isso, essas marcas, essas cicatrizes que ficam nas crianças, né, Emocionais, né? emocionais, pelo maltrato, né, o quanto isso prejudica a alma da criança, né, então eu fico pensando assim, gente do céu, graças a Deus o Senhor me ensinou, o Senhor me ministrou na minha vida para que eu aperfeiçoasse tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, eu pudesse melhorar hoje na vida dos meus filhos, né? Aonde isso vai parar, eu não sei. Talvez eu não esteja vivo para ver nos meus netos e bisnetos, né? Mas eu imagino que eles vão fazer um trabalho também muito Amém. bom, talvez até melhor do que o que eu tenha feito com eles, né? Então, essa é Amém, a minha pastor. expectativa. E qual que é a importância, como o senhor vê a importância da paternidade dentro da Igreja de Cristo? Vamos falar um pouco agora do meio eclesiástico. Qual que é a importância da paternidade dentro da igreja? Bom, a gente sabe, né, e muitos políticos pregam isso, né, a família é a base da sociedade, né, a família é a base da sociedade. Assim também, a família é a base da igreja local, a princípio da igreja local, e se tratando do corpo de Cristo, né, é também a base da igreja do corpo de Cristo, né, onde Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Agora, uma sociedade que não está presente na igreja é uma sociedade bagunçada. Porque se a base se a família é a base da sociedade, mas a sociedade está bagunçada, é porque a família está desorganizada, não é verdade? A gente vê hoje dentro das igrejas e até no dia a dia aí as famílias totalmente destruídas. Eu conheço situações aí de mães que têm filhos de vários homens e que hoje vive com esses vários filhos e um homem que nenhum deles é pai dessas crianças. Ou seja, que esse que vive com ela agora não é pai dessas crianças. Aí eu paro para pensar assim, cara, que bagunça, né? Que bagunça. Não estou dizendo que está tudo errado nesse sentido, porque às vezes tem cara que assume, né, esses filhos e faz um excelente trabalho. Mas eu estou assim generalizando de uma forma que você vê a sociedade com famílias literalmente sem pais, muitas vezes sem mães, filhos largados, abandonados, como estão aqui do meu lado, né? Então a igreja, a família, a sociedade, a família, ela é assim imprescindível para a igreja local. E se a família não buscar em Deus
a viver uma vida adequada segundo os padrões que estão descritos na palavra de Deus, a igreja também vai estar tão ruim quanto, ou pior, a sociedade no geral. É por isso que Vai muitas vezes a gente vê desencadeando, igreja. né? Exatamente. Muitas vezes você vê igreja que não é saudável. Aí eu paro para pensar, por que não é saudável? Aí você começa a ver as famílias dentro da igreja, né? A minha igreja, assim, é uma igreja, vou dizer até que saudável, tá, Vini? A igreja Vinho Novo é uma igreja saudável. Mas me preocupa, como nós já conversamos em off, né? Me preocupa muitas vezes as pessoas não procurarem auxílio, não procurarem orientação para conduzir a família. Ou não sei aonde é que muitas vezes as pessoas vão buscar essas orientações. Ou as famílias que estão nos bastidores estão tão boas que não requer buscar auxílio dos pastores, da liderança, ou porque realmente não querem. Isso me causa um temor, porque lá na frente como é que vai ser? Se já passa o problema aqui, não é resolvido, como é que vai ser resolvido lá na frente? Então, isso me preocupa bastante. Então, assim, a família é a base da igreja, é imprescindível. Eu poderia dizer que, respondendo assim, né, resumidamente a pergunta, a família é de suma importância para a saúde da igreja local. Se a família não estiver curada, ou não buscar essa cura, né, paulatinamente, Sim. a igreja ela não vai ser uma igreja saudável. 100% saudável, eu imagino que é muito difícil, porque a igreja é um grande hospital, né? Sempre vai ter gente doente para ser curada. Mas vamos tratar assim da célula família. Se não for uma família organizada, estruturada, que ainda com problemas e dificuldades esteja na presença de Deus, vivendo o contexto igreja, o contexto palavra de Deus, eu não sei como é que fica, como é que vai ficar lá na frente a igreja no nosso Brasil, Sim. né? Então, é É a preciso consequência, né? A igreja é a consequência das famílias, né? Como o senhor está dizendo. consequência. Exatamente, Vini. Então, assim, eu vejo que a igreja ela é de suma importância e que precisa estar assim sempre vivendo segundo a palavra de Deus. Por quê? Se vamos pensar assim, olha, o pai sou eu tenho que ser segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, porque está na palavra isso, né? Maridos, amai as vossas esposas como a si mesmos, assim como Cristo amou a A igreja. igreja. Então, o pai, ele tem que estar vivendo segundo o coração de Deus. Para quê? Para que a esposa também viva segundo o coração de Deus. Sabe para quê? Para que o casal tenha filhos segundo o coração de Deus. É um óleo que vai descendo, né, pastor? É Vai um óleo que vai abençoando, descendo. né? Glória a E vem da Deus. cabeça. Vem da Sim. cabeça. Vem lá do Pai Celestial, que vem sobre a minha cabeça e que vai escorrendo pela cabeça da minha esposa pela cabeça dos meus filhos, da cabeça dos meus filhos, né, pai, mãe e filhos, para as cabeças das famílias da igreja e da igreja para a sociedade. Então, tem que estar assim, Nossa. alinhado, segundo Glória o a Deus. coração de Deus. Isso não é impossível, meu irmão, não é impossível, porque a gente pode até errar, né? Mas quando a gente tem a consciência de que errou, a gente tem a opção do perdão, né? De confessar os nossos erros, as nossas falhas para Deus, e nós temos um advogado junto ao Pai, né? Que vai nos perdoar, vai nos orientar, vai nos dar a direção, vai nos colocar no caminho certo novamente, não é verdade? Então, assim, é uma Sim. consequência, sabe? De homens segundo o coração de Deus. Aqui nós vamos dizer de Aleluia. pai segundo o coração de Deus. Muitas vezes a gente não quero pregar contra nada disso, né? Muito pelo contrário, quem vai me ouvir depois espero que me entendam, né?
A gente muitas vezes endeusa muito a mãe, né? Ah, a mãe, porque a mãe. Sim, sim. É A isso mãe é mesmo. tudo isso, cara, mas a autoridade está sobre a cabeça do Pai. pai. O dia que nós homens, que nós pais e que as pessoas, que o homem de Deus entender isso, cara, ele vai ter a família mais feliz na face da terra. Porque eu vejo que muitos Aleluia. homens hoje estão colocando essa responsabilidade nas mãos da esposa, nas mãos da Sim. mãe, né? Eu E aí concordo com o senhor. fica muito pesado para a mãe, Fica. fica sobrecarregado, na verdade, para a mãe. O pai tira o pé, né? O pai fica se ausenta dessa responsabilidade e transfere tudo para a mãe, e a mãe, lógico, vai virar uma deusa, né, para os filhos, porque a mãe acaba fazendo tudo, né? E muitas vezes a gente acaba terceirizando isso para os avós, né? E os pais, por não procurarem a orientação de como ser um pai de verdade, acaba terceirizando isso, né? Então, muitas vezes esse endeusamento que se faz para a mãe, que é próprio, tá? Mãe, cara, mãe é mãe, é impressionante como aqui em casa, como tudo acontece com a mãe, né? É a mãe. Né? Onde está a minha cueca? É a mãe que sabe onde é que está, cara. Sim. É verdade. É assim Então, assim, mesmo. é a mãe, entendeu? A minha mãe até hoje ela sabe do que eu gosto, sabe? Então é mãe, realmente é mãe. Mas o pai está a responsabilidade de dar a direção, o caminho, né? Sim. Mostrar o que é o amor, amando em primeiro lugar a É. sua esposa, depois os filhos. Então essa Amém. responsabilidade está sobre a cabeça do homem. O homem cristão, principalmente o homem cristão, precisa entender isso, cara, para que a igreja possa ser uma igreja saudável. Aleluia, aleluia. Eu compartilho dessa visão do senhor também. Glória a Deus. Glória a Deus. É importante que os homens ouçam mesmo essa mensagem, porque nós precisamos mesmo trazer o homem para o seu lugar na família mesmo, né? De condução, de proteção, e não, como o senhor falou, não se ausentar e transferir toda a responsabilidade para a mulher. Eu vejo muito isso também, muito nos Vejo atendimentos. muito isso também. Pastor, e como é o seu relacionamento com Deus, o nosso Pai Celeste? Ai, Jesus. Lembra que eu falei que eu me cobro muito em tudo que eu faço? Sim, E eu poderia ser melhor com o meu relacionamento com os meus filhos? A mesma situação, o meu relacionamento com o meu pai celestial. É, isso é fato, né? É fato. Mais que eu busque, por mais que eu esteja na presença de Deus, sempre vai faltar. Por quê, Vini? Porque eu sou o homem da terra, e ele é meu pai lá dos céus. Então, a minha carne está sempre propensa a fazer as vontades aqui da terra, ainda que não sejam vontades pecaminosas. Mas muitas vezes entre fazer a vontade de Deus, que é a melhor para a minha vida, e fazer uma vontade minha, que não é pecado muitas vezes, na maioria das vezes, né, não é pecado, entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade, eu escolho fazer a minha vontade. Mas está errado, porque a vontade de Deus é melhor para mim, em todos os aspectos. Então, assim, eu me cobro muito, né, nesse meu relacionamento com o meu papai, né? Meu papai celestial. Porque ainda que eu erre não fazendo a coisa certa, ele me ama. Eu posso nem estar, nem ser pecado, como eu já falei, não é nem questão de pecado, é de não estar fazendo a vontade de Deus. Né? Vou fazer um exemplo aqui, né? Paulo, quando. Paulo não. Jonas, quando fugiu da responsabilidade de fazer a vontade de Deus, ele não estava, vamos dizer assim, num pecado, não querer ir para onde Deus queria que ele fosse. Né? Não vejo nada de errado assim em relação a um pecado. Oh, é um pecado, né? Prefiro ficar aqui me prostituindo do que ir lá. Não, ele só não queria ir para lá. E ele
evitou ir para lá. E nós sabemos o que ele passou, né? O que ele passou. Até ele entender que a vontade de Deus para a vida dele era melhor, de ir para onde Deus queria que ele fosse, fazer a vontade dele. Eu me lembro também do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele não queria profetizar sobre aquelas coisas sobre o povo de Israel. Ele sabia que era peso, que era duro a palavra de Deus para aquele povo. E ele, de uma certa forma, rejeitou fazer essa vontade de Deus. E, de uma certa forma, eu ouço ecoar aqui dentro da minha cabeça: não estou te mandando eu falar? Então, fale. Né? E a gente sabe muito bem por que ele é conhecido como profeta chorão, né? Porque eu imagino que ele chorava muito antes de falar qualquer coisa, né, de Deus para aquela nação de coração endurecido. Então, meu querido, a gente erra, na verdade, não por estar cometendo um pecado, é por não estar fazendo a vontade de Deus, e eu me cobro isso. Então, assim, meu relacionamento com o Pai poderia ser muito melhor. Eu poderia buscar mais a Deus, eu poderia abandonar mais coisas dessa terra para estar mais na presença de Deus, mesmo crendo, sabendo que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Muitas vezes eu não largo alguma coisa que eu poderia deixar para fazer amanhã, né, para poder buscar a presença de Deus. Por quê? Eu penso aqui na questão entre eu e meus filhos, né, ou eu e o meu pai terreno, né, o senhor Maurício. Às vezes, meu irmão, a gente quer, mesmo sabendo que está errado, que nós não estamos fazendo aquilo que deveria fazer, a gente quer convencer o nosso pai de que nós estamos certos, mesmo estando errado. A gente quer meio que colocar à prova, né? A Sim, sabedoria sim. do nosso pai, né? O entendimento que o nosso pai tem. A gente quer meio que colocar à prova. E eu sou meio assim, muitas vezes, com o meu pai celestial. Mesmo sabendo que, meu, não vai dar certo, mas eu tento, de uma certa forma, convencer Deus. Não, Deus, não é que o senhor não está errado, mas não tem nada demais eu seguir por aqui, Senhor. Mesmo sabendo que lá na frente eu vou quebrar a cara, a gente às vezes acaba fazendo, seguindo aquele caminho, Sim. que Deus está fazendo. Não, filho, vem para cá, que é sem sofrimento. Mas o legal é que o papai, ele entende essa nossa, vamos dizer, rebeldia para nos ensinar. Sim, eu vou te ensinar, filho, eu vou te mostrar que é melhor estar junto comigo. É melhor fazer aquilo que eu estou mandando, porque eu sei lá o caminho lá na frente, eu sei que isso é uma vontade do seu coração. Eu sei que a vontade do coração do homem é enganosa, o coração do homem é enganoso. E eu mesmo sabendo disso tudo, a gente tenta, assim, tentar convencer Deus, né, de que a gente pode seguir aqui adiante e ele nos abençoar desse mesmo jeito. Olha que mundo maravilhoso, né? Eu estou fazendo nada que esteja errado, que seja pecado, fazendo a minha vontade, vamos dizer assim, e Deus me abençoar e eu ser tremendamente abençoado por aquilo que eu estou fazendo com a bênção de Deus, né? Só que isso não é suficiente. Isso não é suficiente eu fazer a vontade do meu coração. Eu preciso fazer a vontade de Deus para a minha vida. Porque a vontade de Deus, eu entendo, e isso que eu fico muito assim, doido da vida, né? E eu me cobro muito, porque eu mesmo sabendo, às vezes a gente, talvez por medo, ou por negligência, ou por querer desafiar Deus, né? A gente tem dificuldade em fazer essa vontade, em obedecer a Deus. E porque ele sabe, ele não está aqui só para fazer a vontade do meu coração. Deus não me criou para fazer a vontade do meu coração. Ele me criou para cumprir o propósito dele na minha vida. Amém. Né? E quando esse propósito de Deus é cumprido na minha vida, é uma felicidade muito maior, é algo muito melhor, é muito mais além de tudo que a gente possa imaginar. Né? É uma satisfação completa, corpo, alma
e espírito. E não só uma vontade do coração, vontade da alma. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, ela se completa. Mas só que por conta do pecado original, a gente tem a tendência de querer ser independente, né? Então, Sim. eu às vezes me vejo dessa forma, querer ser independente e querer que Deus me abençoe a si mesmo. Mas quando eu olho para a vida de Jeremias, quando eu olho para a vida de Moisés, quando eu olho para a vida de Jonas, quando eu olho para a vida de Paulo, né, quando eu olho para a vida de Pedro, de João, assim, meu, esses caras, eles resolveram, optaram, com muito custo, fazer a vontade, tão somente a vontade de Deus para cumprir um propósito. E é um propósito eterno, Vini. E muitas vezes nós não entendemos isso. Então, esse meu Sim. relacionamento com Deus, com o Pai, é um relacionamento que precisa ser aprimorado e muito ainda, na minha opinião, né? O meu relacionamento com esse Deus. Porque eu acabo sofrendo, e só quando eu começo a sofrer que eu entendo, caramba, eu estou tentando fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, eu poderia até sofrer, mas com uma satisfação, né? Sim, sim. A gente faz essa vontade de Deus. Então, eu me cobro muito, né? E preciso, assim, na verdade, mudar para melhorar esse comportamento. Tem uma frase que eu li esses dias e eu meio que adaptei para a minha vida. Deixa eu tentar reformular ela. É assim, eu não tenho um problema, eu não tenho problema em entrar num debate ou num conflito de opiniões, de informação. Eu não tenho esse problema. E perder. Eu não tenho problema de entrar num debate e perder. Mas, já que eu vou entrar nesse debate sabendo que eu vou perder, que seja com Deus. Amém. Que seja com Deus. Porque se eu entrar num debate com você, eu posso ganhar ou posso perder. Né? Se eu Sim. perder, eu vou ficar triste e posso até ficar magoado com você. Mas, se eu entrar nesse debate e ganhar, eu vou ficar muito feliz. O meu ego vai. Eu ganhei desse Inflar. debate do Vini. Eu falei para ele que ele estava errado e eu provei para ele e vou contar para todo mundo que eu botei você no seu lugar. Né? Isso é coisa do coração do homem. Sim. Mas quando eu entro num debate com Deus, eu entro nesse debate já sabendo que eu já perdi. Eu já perdi. Porque mesmo eu estando certo, ele tem algo a mais para me ensinar. Então, assim, eu já entro nesse pressuposto que eu já perdi nesse debate. Então, eu costumo entrar, às vezes, nesses debates com Deus, já sabendo que eu já entrei perdendo, mas que é com Deus. Então, que seja com Ele qualquer debate na minha vida. Então, eu vivo esse debate com esse Deus maravilhoso, que acaba usando isso para me ensinar, para me educar, para me preparar, né, para me colocar muitas vezes numa posição, vamos dizer hoje, de pastor, para tentar ajudar as pessoas, né, para tentar trazer uma palavra, uma ministração na igreja, onde Deus vai tocar a igreja de uma forma geral. Então, esse nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar sempre sendo aperfeiçoado. Sabe por quê? Porque para ser pai, eu preciso ser filho primeiro. Eu preciso ser filho. Então, eu vou hoje, por exemplo, desconsiderar a minha paternidade natural. Né? O seu Uhum. Maurício já se foi. Mas, independente do meu pai que me ensinou, que me instruiu, eu preciso aprender a ser pai, aprender a ser filho. Em primeiro lugar, eu aprendendo a ser filho do Pai Celestial, eu vou saber ser pai do meu filho. O meu filho, ele vai aprender, ele vai entender o que é ser filho. Hoje eu vejo meus filhos sabem ser filhos, sabe? Eu acho bem engraçado isso, bem bonito isso. Eles sabem ser filhos, porque eles me devem respeito, sabe? Eles me avisam de tudo, pedem de tudo, o que fazer, como fazer, né? E a gente, lógico, tem que ter cuidado de não limitar e não fazer tudo por eles, né? Porque eles têm que aprender,
mas eu falo nesse sentido de dar a direção, olha, faz isso. Por que não assim, ou por que não desse jeito? Ó, você tem 2, 3 opções, escolhe uma. Ó, essa opção não é muito boa não, sabe? Eu não vejo um bom caminho esse, né? Tenta outra, né? E, então a gente tem que aprender a ser filho para ser pai, porque todos nós já fomos filhos, no meu caso, né? Já fui filho, né? Hoje não tenho mais o meu pai, ou ainda é filho, né? Talvez você tenha pai ainda, não sei. Você ainda é filho. Então todos, na verdade, um dia Sim, foram filhos ou continuam sendo filhos. Então, se não aprenderem a ser filhos agora, dificilmente vai conseguir ser um pai é, de respeito, né? Vamos dizer assim, um pai admirável. Então, a gente sim, precisa ter o crente, né? Vamos falar assim, o crente, o homem de Deus, né? Segundo o coração dele, ele tem que aprender a ser filho, né? Esse relacionamento com o pai. E esse relacionamento com o pai, o que que é, irmão? É oração, é jejum quando possível, estudo da palavra, estar presente na igreja. Esse negócio de não estar presente na igreja, infelizmente, está assolando aí muita vida, né? Mas, meu, não adianta, não tem igreja, não tem vida cristã sem igreja. Não existe isso, cara. Por mais que você tenta, você pode tentar, né, me explicar isso, mas não existe. Não existe, não tem como. Está inserido na palavra de Deus, a vida em comunhão, né? A sociedade na igreja precisa estar lá, não adianta, não tem como. Não existe. Então, a gente tem que estar inserido. Então, oração, Bíblia, estudo da palavra, frequentar os cultos de louvor, adoração, né? Participar dos eventos de comunhão, de relacionamento como um todo na igreja. Tudo isso faz com que a gente observe outras pessoas para a gente poder também exercitar aquilo que é bom e separar aquilo que é ruim, né? Porque dentro da igreja você vai ver bastante coisa ruim também, tá cheio de gente sim, doente. A gente começa a separar o que é ruim, opa, isso aqui não, mas não é um motivo para eu ir embora porque tem algo ruim aqui, não. Espera aí, eu estou no caminho certo, vamos consertar. Quem está ruim, quem está errado lá, vai me seguir aqui, vai fazer a coisa certa. Eu sou o exemplo aqui, né? Então, sim. esse é o contexto dentro da igreja. Amém, pastor. E Não como que o sei se senhor eu te vê o... respondi essa pergunta. Sim, sim, ficou muito claro, com certeza. E Amém. como que o senhor vê hoje, apesar que o senhor já falou aqui algo também, mas o homem hoje na sociedade, né? O pai hoje, moderno, não sei se posso dizer o pai moderno, mas o pai do século XXI, a paternidade no século XXI, mudou muito da sua época. Como que o senhor vê essa questão hoje, nesse contexto Então, mais sociológico? é o pai moderno, eu usaria essa palavra, o pai moderno. Mudou muito, viu? Mudou muito. Hoje, meus filhos com 23, os que estão vindo agora, as crianças agora, a gente vê uma diferença muito grande, né? Mas eu vejo, talvez, assim, duas situações. A primeira é o pai que assume o papel de superprotetor, eu vejo muito isso, né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem de um senhor, acho que era avô das crianças, dizendo que não pode mais deixar os filhos irem até a padaria na esquina, de tão perigoso que está. Há uma verdade nisso, né? Há realmente uma verdade, mas há aí uma superproteção, né? Em relação a essa questão, porque isso vai não passando só na questão de ir até a padaria, mas para outras coisas também, né? Então, o pai hoje, o pai e a mãe, né, vamos dizer assim, assumem um papel de super protetor, ou o pai que assume um papel simplesmente de abandono, né? Como nós já falamos aqui também, né? Deixa em cargo da mãe, deixa em cargo dos avós, né? E o pai, por não querer ser o pai, né? Foi só o genitor, por não querer ser o pai, a presença paterna arruma trabalho, arruma mais trabalho, arruma futebol com os amigos, todo dia tem uma coisa e nunca está presente com os filhos em casa. E a desculpa sempre é o trabalho, muitas vezes. Eu conheci pessoas no meu trabalho que chegavam às 7 da manhã e ia embora às 10, 11 da noite, chefes, né? Não, porque eu tenho muita responsabilidade. E a responsabilidade com os pais em casa? Com os filhos em casa? Com a esposa em casa?
Então, o abandono, né? Tá dentro de casa, mas já abandonou os filhos desde o nascimento e que não quer muito perder o tempo, né? E, na verdade, não está perdendo, está ganhando, né? Tempo quando você cuida direitinho dos filhos. Porque muitos, infelizmente, depois acaba gastando tudo que conquistou, né? Correndo atrás dos filhos lá na Cracolândia, muitas vezes procurando filhos lá, gasta todo o seu tempo, perde emprego, vai correr atrás, abandona emprego. Já ouvi histórias de gente que teve que abandonar emprego para ir para outra cidade, outro estado, para poder cuidar de filho, porque encontrou o filho lá em outro lugar distante, então foi atrás e acabou abandonando tudo. Mas se não tivesse abandonado o filho, talvez não teria perdido esse filho, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Não estou generalizando a situação, né? Sim, A gente sabe sim. que muitas vezes filhos de pastores se perdem, né? Assim, cada história é uma história, cada situação é uma situação, né? Então, não estamos aqui generalizando o assunto, né? O tipo de tratamento dos pais, né? Mas a gente percebe que a paternidade, né, moderna hoje tem deixado muito a desejar, né? O ensino, já não se ensina mais o respeito, já não se ensina mais o amor, não se ensina mais a buscar a Deus, né? Se ensina muito, tem que trabalhar, tem que conquistar, tem que ter seu carro, tem que ter um monte de coisa, menos aquilo que é necessário, né? E a gente vê muita criança assim hoje, na verdade, muito jovem, né, entrando no mercado de trabalho, achando que já sabe tudo, né, já não respeita as pessoas mais de idade, né, acho que sabe tudo, aí você joga na mão para fazer, já não sabe fazer, aí não faz, né, então, assim, e eu acho que isso vem muito da educação, né, vem muito da educação que estão recebendo em casa, ou porque ficou largado, não recebeu educação, ou essa educação super protecionista, né? Que faz com que ela fique ali dentro daquela bolha, né? E não existe mais ninguém lá fora, só existe ele. Aí, a hora que ele sai dessa bolha, ou se perde, Verdade. ou dá Sim. muito trabalho para muita gente, né? Não sabe o que fazer agora fora da bolha, né? Não sabe fazer, vira arrogante muitas vezes, fica uma pessoa insuportável, né? Por ter essa situação, né? Agora, os pais que prende, o pai moderno que prende, ao invés de orientar, na verdade, está perdendo o filho, porque o dia que ele precisar ir para a selva e não sabe a lei da sobrevivência, né? Fica muito difícil, né? Ou os pais que simplesmente abandonam seus filhos também, que se acham saber de tudo da selva e acaba querendo experimentar de tudo, porque aprendeu a sobreviver desse jeito e acaba criando aí, eu acho que muito mais sequelas na alma, né, no coração, no espírito, do que as necessidades físicas propriamente dita, né? Porque o mundo, cara, destrói a Sim. vida, a alma das pessoas, né? Destrói. Eu me lembro aqui falando nisso, né? Que eu era criança ainda, né? E até hoje eu não entendo por que que eu era tão assim importunado pelos colegas. Não era um bullying, mas eles viviam querendo me bater. E eu não gostava disso, eu queria enfrentar, mas eu era muito frangote, sempre fui muito fraquinho, né? E às vezes quando eu resolvia enfrentar, eu acabava apanhando do mesmo jeito. Eu batia porque não apanhava porque não reagia e apanhava porque reagia. De qualquer forma eu apanhava, né? Isso acho que criou assim uma certa revolta em mim, né, como eu já falei no início. E eu não sabia sobreviver, porque talvez a minha mãe, o meu pai, né, tentou me segurar muito, né, e eu acabei não aprendendo alguns detalhes desse tipo de relacionamento para poder me livrar, talvez, né? Até porque meus pais eram assim, né? Minha mãe, principalmente, se bater na escola, apanha em casa. Já saía com essa coisa. Se bater na escola, apanha em casa. Aí um dia aconteceu de eu ter uma treta com o menino lá e eu bati no menino, né? Todo mundo falou que eu bati, eu não sei, eu acho que eu apanhei, mas todo mundo falou que eu bati. Aí chegou no ouvido da minha mãe e do meu pai. Você bateu no menino, que não sei o quê, não sei o quê e tal. E a minha mãe começou.
Aí o meu pai olhou assim, ué, quando ele apanha, a gente bate nele. Quando ele bate, ele apanha também? Não, foi bom que ele bateu, pelo menos ele não apanhou. Então, desse dia em diante, eu fiquei meio, né? Aí acabou as tretas na escola, né? Então, foi, eu acho que uma cura ali, né? Meu pai me Sim, protegeu, né? Eu bati e ele ainda me protegeu. Beleza, eu acho que eu fui curado e depois disso, então, não tive muitas tretas mais na escola. Mas eu acho que eu, hoje não. sim, fala. Hoje em dia está muito, muito mais asseverado do que antigamente essa questão dessa superproteção ou do abandono. Sim, São duas coisas muito assim, duas equidistantes, né? Muita proteção e muito abandono. sim. É importante ensinar para o filho que ele precisa se defender também, né? Claro, né? Não vamos Sim, criar vândalos, não é isso, mas se a criança se defende, talvez os é, alunos não mexam muito com ela, né? exatamente, é o ensinamento, né? Talvez eu fosse talvez um pouco arrogante, sei lá, não me lembro exatamente, mas talvez por conta disso. E as crianças, os meninos, né, queria pegar um para bater, né? Tinha uns meninos lá que gostavam de bater, batia em todo mundo. Então eu era um desses que só apanhava, né? Aí eu Sim. ficava odioso, né? Eu queria trucidar um, né? Ainda bem que eu me converti, cara, porque senão estaria talvez hoje um homem muito violento, eu talvez nem vivesse mais de tanta briga aí, teria morrido já, né? Nossa, que livramento, então, né? Olhando por esse lado, né, pastor? Exato. Pastor, e como que o senhor, aliás, qual legado que o senhor recebeu do seu pai? Quais valores, mas acho que eu não vou falar valores, qual legado, né? Qual legado o senhor recebeu do seu pai terreno? Do senhor Maurício, como o senhor mencionou. Seu Maurício, eu vou Uhum. incluir a dona Angelina também, Ok, Maurício e Angelina, dona Angelina, o que eu recebi dos dois, né? Porque, como eu falei, foi a minha mãe era mais presente porque ela trabalhava em casa, né? Estava sempre em casa, sempre tipo um olho no peixe, outro no gato, né? Um olho no trabalho, na costura e o outro olho nas crianças, nos 5 filhos e às vezes mais os primos e os colegas que vinham em casa bagunçar, né? Então minha mãe é forte, corajosa. Mas, assim, eu acho que várias coisas eu poderia, tá? Dizer. Integridade, caráter, talvez muito mais caráter, sabe? Meus pais sempre prezaram muito por caráter, né? Tipo, ninguém pode ter nada que falar de mim. Tem que ser uma pessoa íntegra, né? De caráter. Honestidade, pegar nada que não é nosso. Aliás, se chegasse com uma borracha em casa, sabia que não era nossa, tinha que devolver no dia seguinte. Ah, mas eu achei. Então põe onde você achou. E nós ensinamos aqui em casa a mesma coisa. Meu filho às vezes parecer com uns lápis, com umas coisas em casa, você vai devolver. E você pegou, não, o menino que me deu. Então devolve, não é seu. Então a gente foi muito assim. Então, integridade, caráter, honestidade, compromisso com a família. Meus pais sempre foram muito comprometidos com a família, os filhos, né, com os pais deles, né, com a família no geral, mas principalmente com a família, com os filhos, né? Compromisso com o trabalho. Meus pais conseguiam trabalhar e cuidar da gente. Então, eles tinham esse compromisso, né, com a família e com o trabalho. Sabiam dividir as coisas. Evidente que não foram perfeitos, faltava às vezes, ficava mais tempo de trabalho, menos tempo com a gente, né? Então, isso sempre se dá né? Mas, assim, eu vejo que eles sempre tiveram, eles me ensinaram isso, né? Deixa eu contar uma coisa aqui, a minha esposa provavelmente vai assistir depois, né? Mas quando eu conheci a minha esposa, e eu sou mais novo do que ela, né? E eu fiquei assim, né, lisonjeado, né? Porque chegou um momento assim que a gente já estava já se preparando. Acho que eu ainda não tinha pedido ela em casamento propriamente dito, né? Mas ela olhou assim para mim e falou assim: "Você hoje eu vejo que você é o homem ideal para eu casar, porque você é completo." Alguma coisa do tipo que ela falou, né? E hoje você é completo. Eu me sinto segura com você. Porque eu também já era responsável, eu tinha o meu trabalho, quando eu conheci ela, com meus 18 anos, já tinha um terreno comprado
estava pagando, né, tinha essa responsabilidade. Tudo isso com a ajuda da minha mãe, do meu pai, né, com essa orientação. Eles não pagaram nada, mas eles me empurraram a fazer a compra. Não, você vai fazer, com o pouco que você ganha, você vai pagar, e você vai ter a sua casa, que você não vai morar de favor e nem morar em favela, em comunidade, você vai morar no que é seu. Ainda que você construa um barraco no seu terreno, é ali que você vai morar. Você não vai pagar aluguel. A minha mãe era muito assim. Então, e ela me viu, a minha esposa me viu, essa pessoa, né? Meu, você é o homem ideal para eu casar, você é um cara responsável. Então, eu me sinto segura com você. Por conta do quê? Dessa integridade, por conta desse caráter, por conta da honestidade, que ela ainda não conhecia, né, na plenitude, mas ela já via esse meu esforço em fazer as coisas, né? Em ter as coisas, em poder suprir as necessidades, né? Tanto que depois, quando nós decidimos a nos casar, nós juntamos as contas, né, os dinheiro, e vamos fazer o que tem que ser feito, né? Então, a gente sempre, eu sempre meio que encabecei essa questão, né? Olha, vamos economizar aqui, ó, vamos fazer isso, vamos comprar aqui, vamos comprar ali. Você quer casar realmente comigo, a gente tem que reduzir nosso orçamento e tal. E ela se sentiu segura nisso, sabe? E ela aceitou essa ideia, né? Porque eu fui ensinado dessa forma. Fui ensinado que eu devo, do meu trabalho, extrair o meu sustento, não é de nada roubado, nada de favor, nada dado dos outros, nada do governo, né? Não ficar esperando de governo nada, né? É algo que a gente vê muito hoje, isso, né? As pessoas esperando que o governo vai dar, né? Sobrevivendo aí com migalhas que o governo vai dando, né? Então, meus Sim, pais sim. não, né? Você ensinou, você vai trabalhar, você vai ganhar o seu sustento, né? Não foi um mundo capitalista que eles me apresentaram, mas foi um mundo onde eu vou extrair do mundo o meu sustento, né? Assim como, né, Deus orientou para Moisés lá em Êxodo, acho que Êxodo 21, lembrando agora o texto, onde Deus orienta, né? Olha, eu vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel. Lá, até das rochas, até da superfície da terra, vocês vão extrair ferro, vocês vão extrair cobre, e hoje a gente extrai de tudo, né? De tudo da terra, né? Tudo que é tipo de minério a gente extrai. E está inserida nesse texto lá do Velho Testamento, né? Que Deus já orientou Moisés: olha, lá nessa terra vocês vão extrair cobre, vocês vão extrair ferro, vocês vão fazer as suas armas, né? Vocês vão fazer de tudo que vocês precisarem extrair dessa terra. Então, eu fui mais ou menos instruído dessa forma, não esperar nada dos outros, nada de ninguém, nada de governo, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Que meus pais me ensinaram, que poderia dizer, é isso. Eles nos Amém. ensinaram essa integridade, caráter, honestidade, né? Que mais que eu falei? Trabalho honesto, né? E não esperar nada de ninguém. É saber que Amém. tudo é com o meu suor, com o trabalho, né? Como diz a palavra, né? O suor do seu trabalho. Viverás. Tá certo. E qual o legado que o senhor quer deixar para os seus filhos, pastor Ari? São O exatamente mesmo, esses, o mesmo? o mesmo, né? O mesmo que eu aprendi com os meus pais, aperfeiçoados, né? E de que forma? Com o legado da palavra, do evangelho, né? Do ensinamento dos caminhos do Senhor. Porque apesar dos meus pais terem me ensinado também os caminhos da igreja, mas lá na igreja eu não conhecia esse Senhor, né? Pela palavra de Deus. Então, tudo isso que eles me deixaram como legado, eu quero deixar para os meus filhos acrescentado, melhorado pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, né? Que eles possam, aliás, como diz o Evangelho, né? Tá em Provérbios, calma que eu vou lembrar, Provérbios 22, capítulo 22, bem conhecido: ensina a criança no caminho em que deve Em que andar. deve andar. Sim, Mesmo quando ele estiver velho, não se desviará dele. sim. Se hoje a gente vê muitos, né, se desviando e não voltando, né,
desviando do modo geral, não só do evangelho, mas da vida como um todo, da sociedade, né? Se desviando porque não conhece, não tem esse legado da palavra de Deus, né? Esse ensinamento desde criança. Os nossos filhos, é muito interessante, que eu sempre trabalhei longe, Vini, então eu tive menos oportunidade, talvez, né? Então eu tinha que dormir um pouco mais cedo, para poder acordar 4h30, 5 da manhã e trabalhar lá em São Paulo, lá longe, chegava em casa por volta de 8h30, 9 horas da noite, mas não porque eu ficava trabalhando, é porque era longe mesmo, eu saía 5, 6 horas do horário de trabalho, até chegar em casa, é muito longe, porque eu moro em Mauá, trabalhava em São Paulo. Aí, algumas vezes eu fazia, evidentemente, mas a gente tinha aquelas bíblias infantil, né, com desenhos, né, as histórias do Evangelho, né, várias histórias, né, e muito mais a minha esposa, evidente, do que eu, todos os méritos a ela nesse sentido. Chegava 10 horas, 11 horas, já estava capotando né, de pé, assim, nos corredores da casa, já dormindo, né, de sono, de cansaço. E as crianças sempre querendo dormir mais tarde, né? Aí ela ia botar as crianças, às vezes, para dormir, ou eu mesmo ia colocar, e ela pegava os livrinhos e começava a ler as histórias, né? Mesmo ainda bebês, lendo as histórias, né, para as crianças, para os filhos. E isso a gente entende que fez com que eles fossem sendo formados de uma forma mais tranquila, né? Um emocional mais tranquilo, né? Com o seu dia a dia mais sossegado. Meus filhos são muito sossegados, né? Não são aquelas crianças agitadas, né? Que corre, que quebra tudo, não. Mas eu atribuo isso a esse critério, né? Do ensino da palavra. A gente orava por eles, a gente também lia, né, o evangelho para eles desde bebês, né? Eu falei muito mais a minha esposa, que chegou aqui agora, ela não vai botar o carão dela aqui, porque ela já está de pijama. É, então, ela fazia muito mais isso, né? Então, assim, esse legado do evangelho, eu já tenho deixado, né? Hoje eles sabem que eu sou um pregador da palavra de Deus, e eu penso que por esse exemplo, desde que eles se conhecem por gente, que eles têm visto em nós, certamente eles vão levar para a vida deles, né? E ainda que eles se desviem, ainda que estejam velhos, voltarão para o Senhor. É uma promessa da palavra de Deus e a gente precisa acreditar nisso. Mas eles não vão se Amém. desviar em nome de Jesus. Aleluia, nós cremos. O trabalho Pastor, o foi que... bem feito. Sim, amém, amém, em nome de Jesus. E o que o senhor diria para aquele homem que vai ser pai hoje? Qual recado o senhor deixa para esse homem? Pai não, é que não é pai ainda, né? Você quer ser pai. Você quer ser pai, né, Vini? Você não é pai ainda, né? Eu tenho um menino de Você é 5 pai. anos. Você É, tem o menino de 5 Samuel. anos, eu não lembrava. Olha, que mancada. Não, que Mas isso. pai que quer ser pai. Meu recado é: seja pai. Seja pai. Agora, pai não é aquele que gera só, né? O genitor. Não é esse pai. Esse pai é Sim, muito fácil, né? Tá um monte, tá muito sim. fácil hoje em dia, né? É filho que nasce à vontade aí. Mas, assim, o pai tem que ser um pai presente, que exerce o papel de pai, então tem que ser pai. Mas, como nós já dissemos também, aprende a ser filho. Se não aprender a ser filho, dificilmente vai ser um bom pai. Aquela história, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se a gente planta errado, a gente não vai colher, né? Então, às vezes, você vai querer que o seu filho seja obediente, seja, né, um homem de Deus, mas se você nunca plantou isso lá atrás, ainda como filho, né, sendo obediente, né, seguindo a orientação dos pais, então é difícil muitas vezes os filhos seguirem essa regra também, né? Então a ideia é: seja pai de verdade, não apenas o genitor, de Amém. todas as formas. Amém, pastor Ari. E para nós encerrarmos, ser pai é Dissertativamente ou apenas uma palavra? uma palavra. Exemplo. Exemplo, glória a Deus. Amém, pastor Ari.
Obrigado por essa conversa. Foi uma bênção. Que história que o senhor tem, hein? Uma história branca que se tornou muito melhor, né? Para a glória de Deus. Deus seja louvado, senhor Ari. Deus seja louvado, pastor. Foi um privilégio tê-lo aqui comigo. Que esse vídeo alcance aí muitos homens, em nome de Jesus. Tivemos hoje aqui o pastor Ari, pastor da igreja de Mauá. Estaremos muito em breve com vocês, né? A minha esposa e eu. Amém. Dia 27. Dia 27/8. Que o Senhor Deus te abençoe. Abençoe a pastora Valéria, a Bianca e o Estevão, para a glória de Deus, e que esse legado que o senhor recebeu de integridade, de honra, de trabalho dos seus pais, de princípios, perpetuem de geração em geração até Jesus voltar. Amém.